Fala galera, sejam bem-vindos em mais um episódio Ciência e Performance. Estamos aqui com os colegas, Pedro Arthur, Moisés Silva e um convidado mega super ultra especial, professor Vitor, médico cardiologista. A gente vai bater um papo hoje sobre como o exercício protege o coração. Vai ser pesado hoje, né? Mas antes, aquele recado importante. Qual é, Moisés? Recado 3C, importante. você precisa... Tudo que a gente faz aqui é para contribuir o máximo possível para o máximo possível de pessoas. Então, para que essa mensagem, o Instagram, o Spotify, onde você estiver escutando, entenda que é relevante, ele precisa ser compartilhado o máximo possível, precisa ter o seu comentário do que foi, das suas perguntas. Ajude aí ao algoritmo entender que essas informações aqui são relevantes e precisa chegar para o máximo possível de pessoas. Então a ideia é compartilhe, comente e curte para que a gente consiga ajudar o máximo possível de pessoas. Muito bem, não esqueçam também de seguir as nossas redes sociais aí no Instagram. Acompanhar o nosso Spotify também, que tá bombando, né, Odilon? Nosso Instagram aí, o @CiênciaPDC. Tem vários cortes lá, unicamente do Moisés e do Odilon. Não tem nada meu lá ainda. Eu te cobrei ontem. Que não tem nada, porque essa cara feia. E é isso, acompanhe a gente lá também. Show. Perfeito. Professor Vitor, queres falar alguma coisa? Não, toca o pau. Então vamos nessa. Olha aí, o tema hoje é como o exercício protege o coração e nada melhor do que convidar um especialista, um cardiologista aqui. Também é da área do exercício, tem projetos com atividade física, trabalhamos juntos. Então, essa foi a nossa ideia. A primeira pergunta é essa: qual a função do coração? Será que é sofrer por amor, é isso? Nossa. Qual a função do coração? Dependendo da música, né? Tá tão romântico. Olha, o Vitor é filósofo, mano. O Vitor é filósofo. O cara é alto grau aqui, mano. Rapaz, primeiramente, obrigado para vocês por disponibilizar esse espaço pra gente falar de coração, né? Recentemente teve um evento no futebol americano. Um jogador caiu lá, né, com parada cardíaca. Agora na Copa do Mundo, 2 jogadores que tinham cardiodesfibrilador implantável. Isso chamou muita atenção e as pessoas têm procurado saber um pouco mais sobre essa situação do exercício de coração. E qual é a função do coração afinal, né? Será que sem ele a gente consegue ficar bem, consegue viver? A primeira coisa que eu costumo dizer é a seguinte: se parar o rim, faz diálise. Se parar o pulmão, a gente entuba. Se parar o coração, pai, não tem mais o que fazer. Acabou, não tem mais o que fazer. Então ele é um órgão essencial. É o primeiro órgão a ser formado no nosso corpo e é o último a parar. Quando ele para, acabou. Ele nada mais é que uma bomba hidráulica, né? Uma bomba muscular movido à atividade elétrica. Então ele é um músculo, assim como o nosso músculo do braço, músculo da perna, só que está ali dentro do peito e ele tem um geradorzinho, que é o nó sinusal, que fica liberando a atividade elétrica, fazendo com que ele contraia. Ao contrair, ele bombeia sangue. É igual essas bombas que a gente tem em casa, que tem em condomínio, que joga água para a caixa d'água. É a mesma coisa. Essa também é a função do coração. Jogar bomba, jogar essa circulação e levar nutriente, então, até o dedão do pé e o fio de cabelo. Perfeito. Tanto é que um dos conceitos de insuficiência cardíaca é esse. É a dificuldade do coração de levar nutrientes e oxigênio para todas as células do corpo. Não é para um órgão ou outro, é para todas as células do corpo. E ele tem um ritmo, então, que ele bate, que é considerado, assim, um ritmo saudável para o corpo humano, que ele vai conseguir irrigar o corpo todo, então. Tem, a gente chama de ritmo sinusal, né? Na teoria, na parte científica. O que é? Imagina o coração, geralmente ele é do tamanho de um punho fechado. Tá? Então, logo na parte superior direita dele, desce a veia cava superior, que é uma veia bem grande, que drena o sangue que vem da cabeça, membro superior. E na junção dessa veia com o átrio direito, tem um interruptorzinho ali, umas células que são capazes de gerar corrente elétrica, igual o puraqué. Que dá os peixes elétricos. A gente também, né? Então, e ela tem a capacidade de se autodespolarizar.
Então, ou seja, ela resolve ali já tudo organizado conforme a necessidade metabólica, produzir de determinado em determinado tempo a frequência cardíaca, que aí a gente chama de ritmo sinusal. Uhum. Só que o corpo ele é perfeito, né? É a estrutura, a máquina que deu um jeito de sobreviver a milhões de anos. Se de repente ela não funciona, qualquer célula do coração é capaz de assumir essa função. Caraca. Então, não, digamos que por um motivo qualquer o nosso sinusal não funcionou. A gente tem a chamada doença do nosso sinusal. Uma célula logo abaixo pode assumir essa função, ou uma do lado, outra, para que não pare a função. Automaticamente. O que eu não consigo entender é por que esse ritmo ele é importante. Tipo, porque bater mais rápido é ruim ou bater mais devagar lento. não é ruim na real, né? Isso quer dizer que Bradicardia, não, depende do quão baixo devagar é, né? Quanto é essa bradicardia, né? Considera-se normal de 50 a 100 batimentos. Sim. Ah, perfeito. Aí é fácil entender, voltando para a natureza. Os animais que mais vivem são os que têm menor batimentos. Um beija-flor vive menos que uma baleia. Uma tartaruga, né? A tartaruga, Uma frequência cardíaca muito baixa. 40, 30 batimentos, a tartaruga. Eu baleia, trabalhava 45. em laboratório com ratinho, o Insta. A frequência cardíaca deles é extremamente acelerada e o tempo de vida Mais bem curto. menor, mais curtinho. E aí, mas poxa, por que isso acontece? É uma máquina, como eu falei, uma bomba. Pega um carro, Quanto menos trabalha, né? mete menos uma desgasta. segunda e vai até Castanhal no máximo de velocidade. Isso aqui. Não vai chegar. Vai chegar lá fumaçando tudo. Agora vai na manha. Tranquilo. Perfeito. Vai gastar menos combustível. Essa analogia foi show, né, cara? Pra entender. Porque é importante. Inclusive, por exemplo, porque o estresse é tão ruim pro coração, né? Péssimo. Além de vários fatores que influenciam, um deles é essa alteração na frequência cardíaca, né? Por causa de hormônios que são liberados. E aí o coração fica ali acelerado a todo tempo, né? O estresse crônico, não é? Pois é, o negócio é o estresse crônico, né? Como Sim, ele falou, ir pra estresse Castanhal, mas tipo, se ele acelerar em algum momento, tipo, peguei um susto, Não, mas o depois estresse ele crônico, volta. esse aqui é o grande problema, né? crônico, né? A pressão, a frequência cardíaca, elas estão o tempo todo entre dois sistemas nervosos autônomos, né? O sistema nervoso parasimpático e o simpático. Perfeito. Então, adrenalina e acetilcolina de um lado, fazendo uma coisa ou outra. A prevalência nossa no dia é o parasimpático. Sim. Né? E à noite, quando a gente dorme, ele fica mais exacerbado. Então, por isso que à noite a pressão ela cai, a frequência cardíaca ela cai. Então, o coração tem que repousar. Tá? Então, ele vai... Se você tem um batimento de 80 durante o dia, por exemplo, ele vai para 60, 50 durante a noite. A adrenalina, ela é tóxica para a célula cardíaca. Ela causa apoptose, ou seja, o suicídio da célula. Ego, velho. Não sabia dessa, não. Por isso que é legal tomar Gatorade, aqueles energizantes, o pré-treino. Não É uma Estimulante maravilha. da vida. Não, pessoal, tomem. Mas depois procura o Aí, Dr. Vitor. Vai no meu Instagram lá, eu digo onde é o meu consultório, que eu tenho que ter cliente, pô. Também não é assim. Se todo mundo parar de fazer o que E é o ruim, café eu tô também, ferrado. né, Vitor? O café é algo à parte, o que é Sim. interessante. Porque o café tem a xantina. Né? Então, o café... sim. Então, a liberação dessa adrenalina causando apoptose, e aí é o mecanismo da essência cardíaca. Porque Toma acontece? cuidado, Vitor, com o teu microfone. Tá. Então, o que acontece? A função cardíaca, ela é medida por... Ela tem 3 variáveis. Sim. Tá? Que é o volume da frequência, o volume de contração. Digamos que o sangue receba 100 ml, chega a 100 ml nele, ele contrai, ele não consegue mandar 100 ml para frente. Nenhuma Fica um máquina resíduo, consegue 100% de eficiência. Fica um resíduo. Então fica em torno de 30%, ou seja, ele consegue bombear 70%. Então esse a gente chama de volume sistólico, que é volume de ejeção, volume de contração. A outra coisa é a frequência cardíaca. Então, quanto mais frequência cardíaca, mais volume eu vou mandar nesse mesmo tempo. Perfeito. Okay?
E a outra situação é a resistência vascular periférica. Mas geralmente essas duas, a frequência cardíaca e o volume sistólico, são os mais importantes. Então, quando por algum motivo, qualquer, então eu estou hoje com 90 quilos e em 6 meses eu fui para 150, ganhei 50 quilos. O meu coração ele vai querer dar um jeito, ele precisa mandar sangue, oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. Perfeito. Ele vai ter que aumentar. Ele, num primeiro momento, ele não consegue aumentar o seu tamanho. Então, ele vai aumentar a frequência. Aí ele vai, em 1 minuto, se ele mandava antes 70 ml por minuto, ele vai bater, digamos, 50 vezes, e 350 ml em 1 minuto. Não, então ele vai e aumenta a frequência para 100 batimentos. Então, ele vai conseguir mandar 700 ml para compensar. Só que é o mesmo princípio. Eu estou acelerando a máquina, eu estou gerando problema. Aquilo vai gerando morte da célula, que gera fibrose. E pela teoria de Laplace, que é física, eu gosto de brincar com os alunos, né? Bora lembrar do Enem, aí é que pega, né? Que ninguém lembra. Estuda só para passar. A parede de um recipiente, ela tem que ser proporcional à pressão que está sendo exercida por dentro. Perfeito. Então, se você está enchendo um balão, ele aumenta o seu volume, mas ele diminui a espessura. Perfeito. Né? O coração é a mesma coisa. Primeiro ele hipertrofia para poder vencer essa necessidade, que é o que acontece numa pressão alta, por exemplo, ou num paciente atleta, que aí já é outra história, que é adaptativo. Depois ele aumenta o seu volume e diminui a espessura, que é quando gera insuficiência cardíaca. Aí você tem o patológico do problema, né? Por isso, controlar a frequência ela é importante. E aí o estresse, ele não necessariamente é algo ruim. Sim. Porque tudo é estresse. Perfeito. Se eu pratico 1 hora de corrida, eu estou estressando. É um estresse. Só que o estresse pontual, o nosso corpo se prepara para aquele estresse. Então, se todo dia eu pratico uma atividade física, 30 minutos que seja da atividade, eu tenho um pico de adrenalina, o meu coração, sabendo que aquilo é danoso, após isso, ele aumenta a produção do parasimpático. Aí a frequência cardíaca cai, a pressão cai, e você passa as outras 24 horas com uma frequência cardíaca menor. Esperando o próximo estresse. Por exemplo, um dos exercícios que mais conseguem fazer esse controle de frequência é o HIIT. Sim. O HIIT é excelente, ele realmente consegue controlar muito bem a frequência cardíaca, até 48, 72 horas. Né? Isso é bom pra caramba, né? Falando de exercício, é interessante porque tu comentaste aqui que tem uma série de adaptações que acontecem no coração que às vezes a pessoa não sabe. Falaste aí redução da frequência cardíaca em repouso, intensificação parasimpática, melhora do tônus vagal, redução da pressão arterial, redução do duplo produto, melhora do volume sistólico e reduz frequência cardíaca, hipertrofia fisiológica, não é patológica, quando a pessoa treina. Tem um monte de adaptação. Tem uma que eu particularmente gosto muito, que foi estudada lá pelo Scott Powers, que é a expressão de proteínas do choque térmico. Tu aumenta a temperatura corporal e o teu corpo ele vai expressar proteínas do choque térmico. O miocárdio faz isso com o HSP70, que tem efeito de cardioproteção. Então, às vezes as pessoas não entendem. Eu preciso fazer o exercício porque eu também estou protegendo o meu coração. A função dele não é só sofrer por amor, né? E aí a gente vai pular para essa meada aqui, que seria já a parte da doença, que é uma área que é sensacional, né? Estudando aqui as doenças que afetam o coração, eu queria que tu comentasse pra gente, professor, as principais doenças que afetam o coração, pelo menos umas 3. Eu sei que tu deve falar de hipertensão arterial, o que mais chega no teu consultório? Bem, a doença mais prevalente no mundo é a hipertensão arterial, né? É a doença não contagiosa, silenciosa, né? Assintomática, né? Assintomática, isso aí que é o grande tem problema. Que ser ressaltado. Só tomo remédio quando eu sinto que tá alta. Meu Deus do céu. Tem hipertensos aqui, eu acho. Você tá amarrado. Como... Vai daí.
Vai jogar praga pra outro, eu não sou, não. A hipertensão, que é o início de tudo, que gera doença coronariana, que são o infarto, né? E as arritmias são as mais prevalentes. Então, no consultório é muito frequente aparecerem pessoas queixando de palpitação. Tá? E aí o que é interessante é que uma grande parte das arritmias elas desaparecem com atividade física. Louco isso. Sensacional, né? Isso aí. Justamente por isso, porque imagina que durante a atividade física é como se tu estivesse fazendo uma faxina. Tu tá removendo ali um monte de toxina que tá se acumulando também no coração. É muito louco, velho. Então, atividade física... E eu vou mais além, sabe? Eu acho que hoje, dificilmente alguém não sabe que atividade física é bom. Sim. Eu acho muito difícil. Perfeito. Muito difícil. Mas por que não fazem? Aí é que tá a questão. O porquê. Talvez não entendam tantos benefícios, né? Ou Tem muita coisa, não, tem né, muita cara? coisa que envolve, né? Ambiente. Tem a questão de não entender como a mudança Qual é a de hábito. sensação também pós-treino, né? Mudança de hábito, mas tem muito essa questão... Eu acho que tem muito essa questão de você não perceber. Eu sei que tem muita comportamental nisso, tá? Sim. Mas de não entender o que pode causar os prejuízos, grandes prejuízos que pode causar o sedentarismo e os benefícios que vai além do emagrecimento. Porque a maioria das pessoas, quando buscam exercício físico, é estética. Quando tu começa a colocar outras variáveis importantes, como essa relação aí ligada ao coração, né, saúde metabólica e outras coisas mais, eu acredito que possa gerar um processo motivador para que a pessoa continue insistindo a prática do exercício físico. Cara, o que o Vitor tá falando aqui é maluco, velho. É sensacional, porque o cara não tinha noção disso. Entende? O cara chega e dizer, pô, o estresse vai te matar, velho. Vamos tratar isso, vamos te alimentar mais, vamos te alimentar melhor, vamos fazer exercício físico. O cara não entende que a vida que ele tá levando, ele não vai ter muito tempo de vida. Vai ter vários sérios problemas. E por que o cara se mata tanto às vezes? De trabalhar. Porque ele quer ter uma vida melhor. E quando ele diz assim, olha, ok, tu quer ter uma vida melhor, mas se tu continuar assim, com 50 anos tu vai estar... com vários problemas de saúde, e toda essa energia que tu tá colocando aí não vai adiantar de nada. O cara começa a girar e outros tipos de motivação. Porra, velho, o cara tem razão. Se eu continuar assim, eu vou... Tudo que eu tô fazendo não vai valer de nada e tal. E o cara começa a refletir, né? Eu observo muito no consultório porque a cardiologia, ela precisa da atividade física como tratamento. Então, o que eu costumo falar para o paciente, o remédio, ele é uma parte do tratamento. A atividade física e a boa alimentação também são tratamentos. Não vai fazer para mim, entendeu? Não vai fazer porque meu médico pediu. Não, vai fazer porque também é tratamento. Às vezes, só assim, às vezes, o paciente entende. O que eu observo no consultório demais em relação à atividade física em si? A primeira coisa é qual atividade física? Boa. Então... Às vezes a pessoa ainda não encontrou aquela atividade física que seja prazível, que se encaixa no seu dia a dia, o tempo, são as dúvidas, né? Por exemplo, 30 minutinhos de caminhada por dia já é o suficiente para reduzir risco cardiovascular em quase 20%. Porra, show. A Organização Mundial de Saúde traz que pelo menos 30% de todas as doenças que vocês pensarem, tem a ver com sedentarismo. Então, câncer... Sim. Tá? Sedentarismo causa câncer, causa AVC, causa diabetes. Tá? A segunda coisa é esse corre-corre do dia a dia, principalmente em idade produtiva, pega pessoas de 30 a 50 anos que estão ali na correria, estão pensando, eu preciso sair de casa para produzir, para viver, para alguém, beleza. Só tem um porém. Você cuidar do seu corpo é uma forma de mostrar eu te amo. Perfeito. Sim. Talvez até acho que é uma das formas mais bonitas de você dizer para alguém que ama. Perfeito. É mais fácil você encontrar uma pessoa disposta a sentar numa mesa de cirurgia, sofrer uma anestesia, Caraca, né? tirar litros de gordura do que
ela mudar o hábito alimentar e fazer uma atividade física todo santo Sem dia. contar com o risco, né, Vitor, que você tem de morte, né, de uma cirurgia. Altíssimo, né? Você tem o risco anestésico, o risco cirúrgico, o risco pós. E não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, a gente sabe, por exemplo, bariátrica. Beleza, o cara faz a bariátrica. Mas se ele não operar aqui dentro também, Sim, perfeito. Mudar a mentalidade. vai embora. O estômago vai dilatar de novo. E tem pesquisa mostrando, tipo, de 10 pessoas que fazem, 7 voltam a reganho de peso. É escroto, E aí é que tá aquela história. É filosófico o negócio. É. Então, por isso que eu gosto de filosofia. Por isso que eu gosto de estudar. Porque se eu não entender com quem eu tô lidando, que é o ser humano, perfeito. eu vou ser só um escrevedor, um prescritor e não modifico. Eu falo para meus alunos, a função do médico não é salvar a vida de ninguém. Eu não acho que eu vou salvar a vida de ninguém que senta na minha frente. Eu não tenho essa pretensão. Sim, As pessoas vão morrer apesar de qualquer coisa. sim. Ontem, terça-feira, eu estava chorando junto com o paciente e o acompanhante porque tinham se exaurido todas as minhas possibilidades de conduta médica para aquele ser humano. E era realmente um momento de despedida. Só que a nossa função é modificar a vida das pessoas. Perfeito. Se eu não estiver disposto a isso, eu não vou conseguir fazer nada. Não há propósito. Mas como é que eu posso, então, mostrar que eu posso modificar a vida das pessoas? A nossa região, talvez vocês não saibam, eu não sei como é lá para fora, eu tenho conversado com alguns colegas e parece não ser igual. Mas a nossa região, as pessoas não conhecem o eu. Ao ponto de você perguntar qual é a sua data de nascimento. Ela não sabe. Você não sabe o dia que você faz aniversário? Não. Pô. Sério? Cara, seríssimo. Eu trabalho com população de baixa renda. E aí, você não sabe a sua data de nascimento? Não. Parece um absurdo. Sim. A pessoa não saber seu dia de aniversário? Por que ela vai fazer atividade física? É. Por que ela vai parar 30 minutos do dia dela para se dedicar Cara, nem passa pela a ter cabeça mais dessa, saúde? Nem passa. Não. É tão vai irrelevante mesmo. pra ela, velho. Não vai. O que modifica é você sentar, e aí? Você já parou para pensar que você é importante? A pessoa nem parou para pensar isso. A maioria das pessoas vive em depressão. Um dos primeiros sintomas da depressão é é a negação, ela negar tudo. Então, eu coordeno a urgência cardiológica aqui do estado e os pacientes infartam, voltam conosco. O meu ambulatório é só de paciente que já infartou. Então, eu esperaria que nesses pacientes todos estivessem cumprindo tudo perfeito. O cara já passou por 1, 2, 3 infartos. Caraca. É a E não muda o mesma, estilo de vida, né? mesma porcentagem de pessoas que mesmo, nunca velho. infartaram. Então lá, eu estou fazendo agora um levantamento, um estudo para ver como eles estão cumprindo meta. Sabe o que se identifica? É mesmo o cara sabendo que ele tem um risco grande de morte, mantendo os padrões de comportamento, ele continua com aqueles padrões. Então, de fato, essa relação, velho, de valores, de entender o que é importante, o cara não consegue, mano. Mas acho que também tem muito a ver com cara, vício isso aí, cara. Sim, mas como é que tu vence o vício? Tu vence o vício entendendo o que é o mais importante pra ti. Porque tu entende o que é mais importante pra ti, tu não, isso aqui tá me atrapalhando a viver uma vida de valores, de Será que às digna, vezes tu não entendeu? tem que tomar algum medicamento para ultrapassar o vício Não, também? Sim, pode ser, né, Porque às Vitor? vezes A questão tu tá de tratamento e tal, sim. Porque o que é que leva as pessoas, a maior parte a ter infarto? É o sedentarismo, mas também sei lá, consumo de álcool, tabagismo, Má alimentação. má alimentação, Ambiental, né? ambiente, né? Ambiental e genético. Né? Por exemplo, tem gente que vai fazer atividade física, que vai ter boa alimentação e vai infartar. Sim, não tem jeito. Isso aí veio selecionado para isso. Tá? E aí vem um outro porém, né? Que é justamente isso. Fulano fazia atividade física, se alimentava e infartou, por que eu não vou cuidar?
Porque a gente, Tem muito isso, a gente pauta nossas regras pelas exceções, né? Então, Ainda mais quando convém, né? quando convém é uma maravilha. A segunda coisa, e aí entra a questão do vício. Cigarro, tá? Eu, de cardiologia, vou fazer 10 anos agora. Dia 31 de janeiro. Já fiz curso de parar de fumar, de ensinar a parar de fumar, tal, um monte de curso aí. E na minha experiência, eu nunca vi ninguém parar de fumar só por remédio. O remédio ele pode até dar um trampolim. Ele é uma ajuda, ele é um alicerce para que você alcance o segundo patamar ou o terceiro patamar. Até hoje, eu só vi parar de fumar por amor. Velho, isso é louco. O cara chega no consultório, olha, você tá fumando assim, assim, assado. Eu posso falar que ele vai morrer, não vai adiantar. A pandemia me mostrou que as pessoas não têm medo de morrer, elas têm medo da morte. Da morte. Quando? Quando tá morrendo lá, com falta de ar e tal. Pelo amor de Deus, me ajuda, não deixa eu morrer. Tal. Mas no consultório, medo de morrer, não tem. Você vai morrer? Morrer, morreu. Morrer, morreu, não tô nem aí. Isso é incrível, velho. Mas é a autopercepção. Por que morrer, morreu? Porque, peraí, se eu deixar de existir hoje, eu vou fazer falta pra quem? É a primeira coisa. É louco isso. Mas pega esse mesmo indivíduo e faz a seguinte pergunta. Geralmente eles têm filhos e filhas e você pergunta, tá, e se você chegar em casa? E eu faço a pergunta pra eles em consultório. Você chegar em casa, seu filho tá lá, comendo um prato de comida e você viu que ele tá jogando veneno em cima, chumbinho. Como é que você vai se sentir? Qual é a sensação que você vai ter de ver uma pessoa que você ama, que você está se dedicando, saindo de casa, trabalhando, se matando, e ao chegar em casa, ver essa pessoa jogando veneno no seu prato e comendo? Você vai gostar? Você gostaria de enterrar o seu filho? 100% das vezes a resposta é não. Sim. Então por que você coloca farinha na sua alimentação, que é a mesma coisa? Por que você come charque gorduroso no seu feijão Sim. todo dia, que é a mesma coisa? É veneno do mesmo jeito. Perfeito. Você acha que a pessoa que está do outro lado não vai sofrer também? E a resposta que eu ouço na maioria das vezes é: eu acho. Eu acho que eu não vou fazer falta. Nem percepção o pessoal tem disso, né, cara? Eu acho que eu não vou fazer falta. É forte isso. A gente vai criando os nossos laços de forma muito dificultosa, né? Hoje, a nossa geração de homens já acostumou mais a abraçar os filhos e dizer que ama, de participar mesmo, né? Trocando fralda e tal, e querer... Mas a geração que viveu na década de 50, 40, não era assim, não. Sim. Não era mesmo, entendeu? Era, olha, vai lá, faz, por quê? Porque eu tô mandando, eu sou teu pai, acabou. Faz o que eu digo e não faço o que eu faço. Só que isso tem uma consequência. Sim. Tem um afastamento. E ele está sofrendo isso, né? A sociedade está sofrendo isso a partir daquilo que foi feito há 10, 20, 30 anos atrás. Essas são as consequências. Então, atividade física é bom? Todo mundo sabe. Por que não faz? Aí vem uma série de situações, fatores. Falta de investimento governamental. Entendeu? Sim. Se você tiver, pode passar. Você passa nas praças. Se tiver aqueles grupos fazendo atividade, os grupos vão só aumentando. Por quê? Fazer atividade em grupo motiva. Sim. A maioria das pessoas querem fazer em grupo. Se você tiver outra coisa, o paciente pergunta: doutor, posso comprar uma esteira ou não? Vai ficar lá a esteira. Por quê? Vai virar cabide de roupa, vai estendedor. Não. Vá para uma academia. Vá fazer com alguém. Faça em grupo. Veja outras pessoas. É o momento de você trocar. Sim. De você viver. Socializar e tal. O dia tem 24 horas. Eu não vou ter 30 minutos para mim. É. Tempo é questão de prioridade. Acho que isso é um erro também que a galera comete muito, é não saber a dose, né, mínima de exercício. Porque quando às vezes tu pergunta, e aí, tu não faz exercício? Pô, não tenho tempo. Mas aí quando tu vai ver, se tu vê por semana, precisa, sei lá, 3 vezes por semana. 90 minutos semanais. Né? 90 minutos semanais, para alguns casos um pouco mais, outros um pouco menos, mas, cara, as pessoas não entendem da dose mínima de exercício, né? Seja de treino cardio, seja de musculação.
Eu acho que é um dos fatores também. Tem muitos fatores, eu acho que os fatores também eles variam de acordo com a classe de cada pessoa. Uns não têm o conhecimento que exercício... Nem que exercício pode influenciar de forma positiva, mas outros também não têm um conhecimento da dose mínima, né, de esforço que a pessoa precisa fazer, do tipo... que a gente estava conversando. Por exemplo, é muito comum, eu já ouvi isso da boca de profissional de educação física, dizer que hipertenso não pode fazer musculação, por exemplo. Isso é um absurdo, é forte. Quando o paciente volta no consultório, doutor, o senhor me mandou ir para academia, não me aceitaram lá porque eu tenho pressão alta. Eu não, mas tá aqui, você tem que fazer atividade, musculação pelo contrário, tá aqui o Odilon no nosso projeto de pesquisa lá, que ele me enfiou para fazer com ele, e deu certo. Tem uma resposta absurda. Pacientes melhoraram demais, mas também esse negócio de área da saúde eu acho curioso porque acontece o contrário também, Vitor, porque tu és uma exceção, falando de exercício, porque às vezes eu recebo um paciente, olha, o médico disse que eu tenho que fazer exercício, mas eu não posso fazer musculação. Eu falo, por que você não? Porque ele disse que não pode. Só caminhada. Não sabe nem por quê, exatamente, né? Às vezes acontece. Tenho artrose, não posso fazer atividade, não posso fazer musculação porque eu tenho artrose. Exatamente. Como assim? Pode fazer? Acontece muito, às vezes falta um pouco de comunicação, eu acho, que entre os profissionais da área da saúde. Falta. Isso que a gente está fazendo é muito, muito importante. Sim, cara. Essa comunicação. E uma coisa que eu gostei muito, Vitor, porque tu tá falando aqui a tua conduta, né, enquanto cardiologista, é porque a gente estuda muito PBE, né? A gente até gravou um episódio de PBE, e lá no PBE um dos pilares é que a decisão ela é compartilhada. Isso. Então eu tô percebendo que pela tua fala tu senta com o paciente, tu compartilha, tu dialoga, tu explica. Um atendimento humanizado. Isso é muito difícil de encontrar hoje. Sim, sim. Não tô falando só de educação tudo. física, Não, fisioterapia, de mas de toda a área da saúde. A área da saúde no geral tá assim. Você chega lá, a pessoa mal te olha nos olhos, mal conversa com você, tchau, o próximo. Então a gente sente falta disso. Tem empatia, não né? tem empatia, não tem um atendimento humanizado, não tem prática baseada em evidência. Então às vezes falta muito isso. E também essa comunicação. Profissional de educação física com fisioterapeuta, fisioterapeuta com profissional de educação física, médico com professor de educação física, com nutricionista e assim. Porque só quem vai ganhar com tudo isso é o paciente. A gente tem que pensar no paciente. Então tá faltando isso. Então, olha, vocês estão vendo aqui o Vitor, né? Vai nível, lotar agora ainda mais, deve ser lotado o consultório do Vitor. Alto nível. Vou indicar mano. mais ainda, que eu já indicava. Tá sem vaga mesmo. Pô, tá vendo? Tá sem vaga por conta do atendimento. Sim, pô. É difícil a gente encontrar isso realmente. Cara, é diferente, Vitor. É diferente. Eu sou paciente de várias situações assim de médicos e tal. É diferente, a gente sente, percebe a diferença de um médico que tá a fim de te atender e tem um olhar carinhoso, humanizado, do que aquele médico que só chega, nem olha pra ti. É até doido, bicho, é muito diferente. Muito diferente. Tu se sente ali participando do processo, importante naquela condição. Dependendo da situação, o cara sai dali se sentindo lixo, velho. O cara atende às vezes 4, eu sei que existem vários fatores ali que influenciam e tal, atende 4, 5 minutos, a gente não vai entrar nesse âmbito. Mas, bicho, o cara tá ali, ele tem que dar o mínimo dele, pelo mínimo, não é nem o máximo, pelo mínimo dele, para que o paciente saia um pouquinho melhor do que ele entrou, velho. Sim. É muito difícil a relação, né? Assim, não vou dizer que 100% do meu atendimento a gente consegue, às vezes termina o atendimento, caramba, podia ter feito melhor, às vezes a gente não percebe a forma que a gente fala, né? Acaba até machucando as pessoas. Mas eu gosto de fazer reflexões. Sim, eu gosto de ir revendo. Não, o que dá pra gente ajustar, melhorar. E uma das situações que eu pude parar para perceber era assim, a forma de falar técnica. Ela complica. Complica demais, né? Complica muito. Então, às vezes, por mais que a gente tente reduzir o máximo que pode ali, achando, às vezes desenho e tal, acho que eu tô arrasando, né? O paciente vem na outra consulta, e aí, tá, doutor, pode me explicar de novo, que eu não entendi, foi nada. Dá uma frustração. Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer para atender. E às vezes o paciente não está disposto, o acompanhante não está disposto. Também. Sim, tem tudo sabe? isso. Você acabou de mostrar, olha, essa medicação aqui vai fazer isso, para isso, tem que estar. Quando termina, tá. Tá, mas para que você colocou esse remédio aí? Acabou de explicar pra cara.
Aí eu acabei de falar. Mas qual o preço? Tem vezes que Olha, aí, como eu geralmente na amnésia, vou conversando e tal, e é engraçado isso, porque o paciente da nossa região é o açaí, né? Açaí é ouro. Beleza. A maioria adora tomar açaí todo dia. Não é que toma de forma esporádica, é que toma todo dia. Beleza. Quanto é o açaí que o senhor compra? R$10. Ah, R$10. Aquele com maisena, né? Beleza. Tá bom. Papel higiênico. Pra você que não é da região e não tá acostumado, aqui a gente tomou açaí puro. Só que algumas pseudo-empresas, a gente não pode mencionar nomes, colocavam papel higiênico, maisena, trigo. Vinha também com aquele bichinho, né? Como é o nome? Chagas, Chagas, que é o barbeiro. Para o Somo Cruz. Geralmente, o açaí é R$25, né? Aquele que vem com a... Que tu vira ele no derrama, né? Beleza. Imagina, R$10 todo dia. Isso por mês dá R$300. Ok? Legal. Eu passo uma medicação que é R$50 e o paciente não quer comprar porque ele acha caro. Mas ele compra R$300 do açaí. Porque aquilo dá o que pra ele? Sabor. Mexe. É o prazer imediato. O prazer, né? Libera endorfina. Aí eu faço economia doméstica. O senhor vai comprar o seu açaí de R$10, vai colocar água. 1 litro vai virar 2. Vai sobrar R$150. Com R$50 o senhor compra o remédio, R$100 o senhor leva para passear a família. Porque senão não tem jeito. A grande pergunta é: quanto vale a sua vida? Perfeito. Qual é o valor da sua vida? É R$100 que vale? Então pronto, estou comprando agora, a sua vida é minha, você vai fazer o que eu quiser. Perfeito. Ainda deixa uma aula de economia pro cara, né? É mais interessante. Sensacional. Não tem como, não tem água, como, né? Aí, mano. Só se o cara não quiser mesmo. Vitor, a maioria desses remédios que tu prescreve, geralmente é para tratar o quê? Hipertensão ou uma arritmia? Seria basicamente... A grande maioria é hipertensão, né? Como o meu ambulatório no SUS é direcionado para coronariopatia, também coronariopatia, então evitar infarto. Tratar colesterol alto. O colesterol alto na nossa região é muito elevado, principalmente em jovens. Eu vejo muita gente jovem infartando, 40 e poucos anos, 30 e poucos anos. Eu estou com um paciente que está infartando a segunda vez agora, internou hoje com o segundo infarto aos 36 anos. Caraca. Mas obeso também ou não? Magrinho. É mesmo? Magrinho. Isso é até uma coisa para se pensar, porque as pessoas acham que só obeso que infarta, é outro detalhe. Entendeu? Não, eu tô magrinho, não preciso fazer atividade física. Tô novo, não tem problema no coração. Não preciso. Quando eu tiver mais velho, eu faço. Atividade física não é para emagrecer. Atividade física é para limpar o organismo. Perfeito. É para você gerar o estresse naquele momento e depois você gerar a redução. Falaste do café ainda agora. Por exemplo, café. Tá. Café é ruim ou é bom? Depende. Da dose. É igual o remédio. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Até 4 doses de café por dia, tá? É capaz de reduzir placa coronariana. Reduzir gordura nas artérias do coração. Até 4. Saiu agora um estudo... Mas o 4, tu diz, é aquela cheia. Aí eu tenho que especificar. Tem essa, tem que especificar. Porque, rapaz, tem cada situação. Mas eu tava falando porque eu já conheço. Olha a história da nutricionista. Ela falou, vocês têm que comer 3 frutas por dia. Aí o cara levantou a mão, então tô bem, eu comi 3 uvas. 3 uvas, eu tô bem, né? Que ótimo, paciente meu disse, olha, posso comer uma fruta depois do almoço, doutor? Pode comer uma fruta depois do almoço. Na outra semana volta ele e o filho. Doutor, o senhor disse que meu pai podia comer uma fruta depois do almoço? Claro, pode, ele pode comer. Mas uma melancia inteira. Eu botava a melancia em cima da mesa, partia no meio e falava, meu cardiologista falou que eu podia comer uma fruta. Assim é, velho. A gente escutando, até pensar, isso só pode ser mentira, mas é verdade. Cara, eu juro que essas coisas com certeza acontecem porque eu já vi coisas desse gênero. Cara, consultório é uma diversão. Eu me divirto em consultório, sabe? Eu gosto essa do café. Aí saiu um estudo agora
que avaliou mais de 6 mil pessoas em 4 tipos de café. Um grupo que não tomava café, não fazia o consumo de café. Um grupo que tomava café sem nada. Um grupo que tomava café com açúcar e um grupo tomando café com adoçante. Qual era o objetivo? Acompanhar, então foi um estudo de corte, né? Acompanhou os pacientes durante 10 anos, 15 anos, foi 10 anos e pouco, e ver qual era o impacto nisso. Tinha alguma relação com mortalidade, infarto, alguma coisa e tal. Resultado do estudo. O grupo que tomava café amargo foi o grupo que teve menos doenças e menos morte por qualquer coisa, tá? Inclusive cardiovascular. Em segundo lugar, o grupo que tomava café com açúcar. Em terceiro lugar, o grupo que não tomava café. E em quarto lugar, o grupo com adoçante. Viu? Tu toma café com açúcar. Eu tô bem ainda, não adoçante. Nutella. Não é raiz. Sabe, não é as raiz. 3 coisas que o homem raiz tem que fazer. Fica em off aí. Mas uma delas é tomar o café sem açúcar. Piada de bastidor. Olha, eu lembrei de uma história, estavas falando aqui, Vitor. essas histórias. Sobre hipercolesterolemia. Mas se eu pudesse resumir o que foi comentado, seria isso. Olha, quem vê cara não vê coronário. Não vê coronário. Quem vê cara não vê coronário. Verdade. Porque às vezes o cara é magrinho, ele acha, não, tô bem. Aí ele vai lá e faz o exame bioquímico, tem uma hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, o HDL baixo. Tudo isso é fator de risco cardiovascular. Tem paciente que tem hipercolesterolemia familiar e o colesterol do cara sobe de comer fruta. Ele comeu uma maçã, o colesterol sobe. Entendeu? Aí é genética. Tá? Sim. Então, se você Aí tem... tem que controlar mais pesado ainda, né? Aí é só com medicamento. Aí não tem jeito. Entendi. Aí é só medicamento para controlar o colesterol. Perfeito. Mas para redução do risco cardiovascular, ele tem que ter o Controle mais- controle Tem não, que ter exerção, não medicamentoso, exercício, que aí entra atividade exercício, física, alimentação. Dormir bem também, né? Sim, é Diminui o muito estresse. importante Sono. dormir bem. O que é interessante, por exemplo, atividade física à noite é um problema. É o horário que mais as pessoas utilizam a academia, por exemplo. Se você vai numa academia... 6 horas da noite tá entupido. Pra essa 6, questão tu 7 fala. horas e tal. Não, o que acontece? No nosso ciclo circadiano, a gente tem a nossa temperatura corporal. Quando escurece, né, que diminui a luminosidade. a luminosidade e o nosso corpo percebe, ele começa a alterar a temperatura corporal também. E uma das formas que ele tem inicialmente, para o início do sono, é diminuir a temperatura corporal. Tá? Por isso é que quando a gente vai dormir, a gente gosta do ambiente mais fresquinho. Sim, Que é muito difícil dormir no calor. perfeito. Tá? Então, só que quando a gente faz atividade física, a gente está aumentando a nossa temperatura corporal. Então, se você faz isso tarde da noite, você está prejudicando a qualidade do seu sono. Sim, sem dúvida. Porque o teu metabolismo não vai baixar em 3 horas. Sem contar com a adrenalina, né? A adrenalina tá lá. Mas só que aí, a adrenalina ela é liberada no exercício. Após o exercício, vem o sistema parasimpático jogando Sim. para baixo. Né? Então, por exemplo, durante a atividade física, a nossa pressão, por exemplo, uma corrida, a nossa pressão pode chegar a 180, né, que é o 18 de pressão, o 19 de pressão, e não é doença, tá Sim, normal, é perfeito. isso que tem que fazer atividade, beleza. 2, 3 minutos após, ela tá 12 por 8. Sim. Por quê? Porque o sistema parasimpático traz de Vai- volta. A frequência cardíaca, uma pessoa de 30 anos vai chegar a 160, 150 ali na atividade física. Logo após a atividade física, Inclusive, a frequência até mais, cardíaca né? entra para 60. Inclusive, aí pode- já Inclusive se pode até extrapolar já baixar, fica às vezes perigoso. A pessoa chega com 13 por 8, treina, vai para 16, depois do treino, depois de 30 a 1 hora, tá 12 por 8. Baixa então, mesmo. É, o tem uma fenômeno- hipotensão aguda do exercício. HPE, hipotensão pós-exercício. Eu estudei muito isso. A gente aplicava musculação tradicional e avaliava durante 1 hora HPE. Um paciente com hipertensão. Louco isso. A gente fez isso com intervalo ativo, com intervalo passivo, com musculação tradicional. Eu fiz com um circuito, trabalho de N pós-graduação com corda naval, velho. Eu orientei. E deu praticamente todos, se eu não me engano, porque faz uns 10 anos isso, quase todos deram hipotensão pós-exercício agudo, Principalmente os isométricos, né? né? Sim.
Isométrico é bom mesmo. Isométrico na nossa época, inclusive era contraindicado. Era contraindicado. Até um tempo o cara desse. fizer vai morrer. Não, hoje tem protocolo. Tu pegas ali a diretriz brasileira de hipertensão de 2020, tem lá, protocolo de hand grip, 30% de uma contração voluntária máxima, reduz a pressão. Sim. Pode fazer o hand grip ou o leg unilateral com 30%. Reduz até 20 milímetros de mercúrio. É. Então o cara que tá ali com uma pressão de 16, né, reduz 20 e vai para baixo. Já de sabe, 14. Moisés, só oclusão vascular agora no teu treino. Só não pode fazer manobra de Valsalva. Ê, sacanagem. Tem aqui agora uma outra pergunta. Como o exercício ele protege o coração, né? O que a gente poderia estar fazendo para proteger o nosso coração? Primeiro com o exercício e depois sem exercício. O que a gente poderia estar fazendo? As recomendações assim, gerais para a população. Tá, a gente falou bastante aqui, né, dos tipos de exercícios. Acho que assim, primeiro tem que entender o que realmente é exercício, tá? Existe a pessoa sedentária, existe a pessoa ativa, existe a pessoa esportiva e existe a pessoa atleta. São 4 níveis em relação à atividade física. Sedentário é aquele que não faz nada, nem dentro de casa. Sabe como é que a gente chama? A gente brinca carinhosamente de pangaré. Pangaré, o sedentário. Sedentário. Sala de aula só chama de pangaré, mas é um termo carinhoso. Tá? Você tem que sair dessa zona de sedentarismo. Segundo é o que faz exercício físico. O que é o exercício físico? É qualquer coisa que gere consumo de energia. Então, eu lavar uma louça ali, eu estou fazendo exercício físico. É considerado exercício físico. Atividade física. Né? Isso, é uma atividade. Agora, isso, atividade física. Eu caminho para a parada de ônibus. Beleza, você é ativo. Uma atividade física. O esportista, que vai praticar o exercício, não. Já é diferente. Ele estabelece metas. Sim. Desses 3 primeiros, o que realmente vai ter impacto na saúde cardiovascular é o esportista. Então você tem que praticar atividade física de forma esportiva, né? Até então, o desportista é o competidor, o Sim. atleta. A gente fala daqui a pouco. Então tem que ter metas. Beleza, eu ando, por exemplo, meu paciente pós-infarto, ele começa andando 10 minutos por dia. 10 minutos por dia. Mas é tão pouco, Mas para quem não estava fazendo nada, Claro, Pra ele, com certeza. é um ganho absurdo. Com certeza. Pode ser alta intensidade ainda, né? Tem o grupo do Islof, que fazia o aeróbico interval trainer. Mas logo depois de infarto, mano? Pós-infartado, idosos pós-infartados, protocolo de 3x2, 3 séries de 3x2. De caminhada. A caminhada Uma um pouco caminhada mais mais rápida acelerada, e seguido por uma caminhada Sim. mais lenta. É uma espécie de hitzinho. Sim, né? é um hit. É. Tem que ter isso aí. Você vai, essas mudanças, né, lineares e tal, e estabelecendo meta. Daqui a 2 semanas aumenta e tal, Perfeito. até que você chegue num Progressão, determinado né? ponto. Isso aí vai gerar melhoria da qualidade de vida, com certeza, e proteção cardiovascular. Bons pensamentos. Mas bons pensamentos tem a ver com saúde cardiovascular? Demais, né? Claro. Com certeza. Quem nunca acordou de um pesadelo com palpitação? Com certeza, maluco. Se você pegar o seu pulso e verificar a frequência cardíaca, quando você está se estressando com alguém, quando você está pensando coisa negativa, você vai ver que a sua variação de pressão e frequência cardíaca é absurda. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu laudo mapa. Então, o cara põe o aparelhinho lá, fica verificando a pressão durante 24 horas. Eu comecei a observar que os pacientes começavam a aumentar a pressão por volta de 5 da tarde. Era um pico de pressão. Sabe? Vários pacientes. E estava escrito assim, assistindo TV. É um filme de terror. Suspense. É foda. Curiosamente, eu comecei a perguntar para os meus pacientes o que eles estavam assistindo naquele momento. Novela. A esses programas pesados que mostram crime, não sei o que e tal. Jornal. Isso tem agora também na palma da mão, né? Tu vai mexendo aqui nesse scroll infinito. Esse é o grande problema. Que agora, incrível, mano. Isso foi na época que o celular não era tão acessível. Hoje, com o celular tão acessível,
o diagrama lá, do código dos programas, vão direcionar para aquilo que você quer assistir. Exatamente. Já vai te enviando mais ainda, Então tu né? não consegue, porque tu olhou uma cena de crime hoje, amanhã eu vou te mostrar 20, 30. O cara Vai fica olhar, mais viciado. E aí, pô, mas eu gosto de ver isso porque eu fico mais calmo pra minha vida, eu fico alerta e tal. Mas tu tá fazendo mal pra tua saúde cardiovascular, tu tá aumentando a tua pressão ali naquela hora, tá aumentando a frequência cardíaca. Parece besteira, não é. Eu me policiei muito com isso aí, cara. Muito, porque teve um tempo que eu, do nada, eu tava me sentindo meio mal, assim, sabe? Eu lembro. Meio estresse. Aí eu fui parar pra perceber, eu fui ver o meu scroll. Mano, só desgraça, velho. Só bandido morrendo, policial não sei o quê. Cara, várias cenas. Aí eu vou lá só... não quero mais te ver isso. Não Esse quero tipo de mais. conteúdo, É uma né? forma de tu programar também o teu celular. Mas tu vai programar tudo na tua vida. Eu adorava assistir jornal e ler jornal. Eu tinha assinatura de jornal, todo dia de manhã eu acordava, botava no jornal enquanto eu estava me arrumando e tal. E eu sempre gostei de cuidar dos meus filhos. Então a minha filhinha, eu ia arrumando ela, ajustando e tal, ia assistindo com ela. Num belo dia, eu a deixei na sala terminando de tomar o café da manhã dela, acho que ela tinha uns 4 anos. Fui escovar meus dentes. Quando eu estava escovando os dentes, ela entrou no banheiro. Papai, acabou de passar na televisão. Mais não sei quantos mortos naquele acidente que teve no CK. Eu parei assim, meu Deus, eu não tô prestando atenção que eu também tô levando para ela isso. Uhum. Perfeito. Desse dia em diante eu parei de assistir TV. Eu não tenho mais TV comum em casa, eu não tenho mais TV por assinatura. Também, a gente só assiste internet e eu passei a usar então o algoritmo ao meu favor. Quando eu vejo imagens bonitas, vídeos engraçados, eu assisto vários, eu também curto faço vários para poder ser. Vídeo de gato. Aham. Fico vendo vários. Eu tô me sentindo meio mal, vou ver vários vídeos de gato Tu aqui não brincando. sabes o impacto que tem no restante do teu dia isso. Cara. É tipo uma meditação, né, cara? Querendo ou não. É simples a coisa. Quer ver uma coisa simples? Vocês já compraram carro alguma vez? Já. Já comprou carro? Não, Ainda moto. não? Vai comprar uma moto, beleza. Qual é a moto que tu tens? É uma XTZ. XTZ. Quanto tempo tu levaste pra comprar essa moto? Putz, Tu, assim, no um belo ano e dia tu meio. acordou e vou Não, comprar não, essa não. moto. Não. É um tempo, 1 ano e meio, mais ou menos. Quantas XTZ tu ficaste olhando na rua, passando? Muitas. Parecia que só tinha XTZ, né? Ficou paquerando, né? A XTZ. Passava, olha aquela. Quando você está direcionado pro seu foco para qualquer coisa, é só isso que você vai ver no seu dia. Pode crer. Então, se você já, no início do seu dia, você já usou o algoritmo do seu cérebro para mostrar coisas boas, Pode crer. pode vir o infeliz que for da vida tentar te tirar do sério. Dificilmente tu vai sair do sério, porque a primeira coisa que tu vai tentar pensar é o Perfeito. que está acontecendo na vida dessa pessoa. Você briga menos, você discute menos, você quer ter menos razão. Não precisa, 40 anos. Hoje eu já não preciso estar certo sempre. Às vezes é até melhor passar por errado, burro. A muito paz mais é melhor, saudável. O estresse é mais Você não saudável. vai se estressar, isso é verdade. Entendeu? Meu Tem coração uma frase que aguenta falar diz, nada, é melhor ter paz do que ter razão. muito melhor. E os gregos já sabiam disso, né? Eles sabiam que o coração carregava os sentimentos. Louco, Não é à toa. Não é à toa. Eles sabiam que realmente os humores acabavam passando pelas 4 Não, tem um cavidades. provérbio que fala assim, tome cuidado com teus pensamentos, porque ele é o caminho da vida. É onde começa tudo, né? Joga aí na tela, Pedro, vai ficar gravado. Vai aparecer aí, ó. Apareceu. Nunca Já saiu. fica. Até hoje eu tô esperando ele. De todos os tesouros que tendes a guardar. Guarde teu coração. Teu coração. Guarde teu coração. Por quê? Porque ele Lá é o onde vai é o receptáculo fonte da vida. e que vem a fonte de toda a luz, que são os olhos, que penetram Perfeito. e são guardados no coração. É isso. É isso. Entendeu? Todos os nossos sintomas, eles são demonstrados pelo coração. Se você está com raiva, você sente palpitação, pressão alta. Se você está apaixonado, se você está feliz. Não tem jeito. Não é só um órgãozinho, uma bomba muscular movida a atividade elétrica. Sim. É muito mais Ele que isso. Tu acha legal a meditação também pra isso? Importantíssimo. Importantíssimo, né? Quem tem paciência. Porque também pra às vezes fazer. não é só, não quero mais pensar sobre.
Porque o pensamento vem como uma enxurrada, É né? um treino, né? Aí um vai ter treino, que né? treinar. Vai ter que treinar e o Mindfulness funciona A dessa forma mais fácil de fazer alguém pensar em algo é pedindo pra ela não pensar em algo. Sim. Não pense em abacaxi. Não, Briga. pronto. Pensa em abacaxi aqui. Cada um pensou num abacaxi A diferente. pior coisa é tu querer brigar com teus pensamentos. Então, deixa lá, fluir. é. Deixa fluir. E usa o algoritmo ao teu favor, entendeu? Vai realmente buscando a música certa. A música influencia no batimento cardíaco. Sim. Tem até já no Spotify, olha, tô até fazendo propaganda aqui. Tu escolhe uma playlist com base na intensidade do exercício. Já viram isso? Se for um Sim, exercício muito já vi. punk, tu coloca uma playlist Sim. que é mais punk, digamos assim. Já tem essa opção no- no Spotify. Na ginástica você tinha umas estratégias Tem essas dessas, estratégias. de RPM, né? É. Batimento de fogo. E tem até estudo mostrando que quando tu treinas com música, tu performas um pouco melhor. Muito Sim. mais. É. Ó, eu fazia capoeira. Michael Phelps só entrava com... Sim. Quando a gente fazia o treino antes, sem música, sem nada. Então quando tá na roda, que a música toca, que toca a música certa ali, o cara vira o cavalo do cão, rapaz. É pé lá em cima e pula um por cima do outro. Né? Faz diferença. É louco. E tu estás comentando, né, sobre gestão do pensamento. Eu lembrei de uma variável muito importante que agora está na nova diretriz também, de hipertensão, que é a espiritualidade. Né? Antigamente muitas pessoas falavam, né? Não serve para nada, isso daí é conhecimento não científico ou conhecimento empírico. Porque existem uma série de conhecimentos. Perfeito. Filosófico, Sim. conhecimento científico. Não é só o conhecimento científico que deve ser enaltecido, né? Sim, sim. E hoje já tem ciência por trás da espiritualidade. Isso que é interessante. Se a gente for parar para pensar, já tem pesquisa que acaba Sustenta, né? A corroborando, importância de você ter sustentando uma, a importância você da ter uma espiritualidade. espiritualidade, ter uma É. conexão com Deus. Né? É que aí é outra confusão, né? Que é a religiosidade. As Isso. pessoas confundem religião com espiritualidade. O ateu Exatamente. pode ser espiritualizado. Exatamente. Sim. Por exemplo, Buda não acreditava em Deus, né? Buda pregava o não Deus, mas Sim. foi um dos seres mais espiritualizados que a gente tem em história, né? 400 anos antes de Moisés ali. Então, espiritualidade é você saber, e aí entra aquele ponto que a gente estava conversando lá no início. Uhum. Beleza. Eu vou fazer atividade física porque quem é o eu? O que eu sou? Minha data de nascimento? Quem eu tô aqui presente? E aí independe de classe social, tá? Porque o cara chega num determinado ponto, por exemplo, eu acumulei milhões e eu tenho milhões aqui no banco, tenho um carro, mas eu briguei com meu filho, briguei com minha esposa, não tenho uma boa relação, estou deprimido. Tá, mas por quê? E a espiritualidade, ela traz justamente isso. O teu eu é o quê? Tu já conheceste o teu eu? Tu vai ficar brigando com o teu eu? Uhum. E aí é que Perfeito. entram todas as nossas confusões, né? E aí o vício, né? Por que eu não consigo parar de fumar? Por que eu não consigo parar de comer algo que me prejudica? Isso também tem a ver com espiritualidade. Por quê? Porque eu nem paro para pensar o porquê. Eu faço porque sim. E pronto. O processo é do autoconhecimento, né? Que hoje é algo que não dá para dizer mais que é só coisa de coach. De coach, de filósofo. Que o filósofo também promove essa relação do autoconhecimento. Começou conosco, Sim, né? Que os isso, filósofos perfeito. e os coaches roubaram. né? E aí tem a questão do psicólogo também que ajuda, né? Então, a questão do autoconhecimento é fundamental hoje para você ter saúde, qualidade de vida. A Organização Mundial da Saúde define saúde como bem-estar, né? Completo bem-estar biopsicossocial. Ou seja, ninguém está saudável. Ninguém. E o completo, né? É completo. Não é mais ou menos. Quando a gente finaliza aqui, professor, a gente tem uma analogia, não, é um termo, que é o Practical Application aqui na educação física, aplicação prática. Tem uma revista aqui, ela não termina com a conclusão, ela termina com a aplicação prática. Tipo, eu li esse artigo, o que eu devo fazer agora? Então, eu queria que tu desses alguma aplicação prática para a pessoa que quer cuidar do seu coração. Por exemplo, para fazer amanhã, por exemplo, procurar um cardiologista. Já seria uma aplicação prática, né? Isso é importante. Assim,
E uma pergunta, a partir de quantos anos tu recomendaria ou não existe isso para deixar claro para a população? Em qual situação, como é que ela deve procurar o cardiologista? Eu acho isso importante. Cara. Porque tem gente que não vai, só vai quando infarta ou quando Ou então já tem gente sente que dor. vai sem necessidade. Não sei, né? Se tem, Exatamente, mas tem gente que vai. Então é importante talvez entender, poxa, com que idade, como é que eu posso. Qual situação, acho legal isso A também. população entender isso é importante. Assim, teoricamente, aí tem vários estudos em relação à prática de atividade física. O jovem não precisaria de avaliação, né? Tem um estudo italiano que foi feito com crianças de times de futebol. Então, eles viram que fazer a avaliação prévia dessas crianças não trouxe nenhuma modificação em relação à diminuição de risco. Então, o jovem, ele deve fazer atividade física. A partir de que idade? Começou a andar, já tem que estar fazendo. Sim. Isso melhora a coordenação motora, por exemplo, cognição, relação com as pessoas, respeito. Então, meu filho de 3 anos já está matriculado. Hoje à tarde ele já está fazendo lá a atividade que ele chama de ginástica. Ginástica. Pai, hoje eu vou para ginástica. É aquela atividade funcional e pula bombolê, não sei o que e tal. Ele adora aquilo ali. Bacana. E a evolução dele, assim, foi impressionante. Então, todo mundo faz. Segunda coisa, quanto custa a atividade física? Custa nada, né? Você, na sala da sua casa, você pode fazer. Custa você realmente dedicar o tempo. Então, hoje, quem está nos ouvindo pode fazer atividade física agora. Joga no YouTube aí, atividade física leve. Canal Prof. Pedro Arthur, tem os treinos lá. Olha aí, ó. Já tem os treinos. Hoje a pessoa encontra muita coisa na internet. Tem professor Tudo lá, que basta atende fazer a online, busca ativa, sabe? Tem aplicativos, né? Existem aplicativos. Tem grupos. Terceira coisa, eu preciso de roupa adequada, cara, tem um ditado que diz que o feito é melhor do que o perfeito. Então, faz. Vou fazer uma caminhada, meu tênis ainda não é adequado. Tal. Começa, pelo menos. Começa. Qualquer caminhada. Os ortopedistas vão começar a me brigar. Mas, fisioterapeuta. Mais gente na tua sala. Fisioterapeuta. Ok. E quem deve fazer, então, a avaliação pré-participação de atividade física? Primeiro, quem tem alguma doença de base. Então, quem é hipertenso, diabético, quem tem histórico na família de morte súbita. Sim, importantíssimo, né? E o que é morte súbita? Que as pessoas também confundem. Por exemplo, tão lindo, meu pai morreu dormindo. Te preocupa. Porque 99% das vezes a morte durante o sono é causa cardíaca. Então, esse aí tem que fazer uma avaliação periódica, inclusive. Entendeu? Eu fiz ano passado, não deu nada. Faz esse ano de novo. Uma hora vai aparecer. Vai fazendo, vai acompanhando, porque uma hora vai aparecer. Tá? Quem não tem nada e vai fazer uma atividade esportiva. Então, eu vou praticar esporte. Esporte, lembrando que geralmente predispõe à competição, né? Então, se você vai competir, você vai tentar dar um pouco a mais daquilo que você está acostumado. Perfeito. E o esporte que mais causa infarto é o futebol. Caraca, velho. Que é o mais praticado na nossa vida. Então, aquela bolinha do final de semana, quem está acostumado, eu gosto de jogar minha bolinha no final de semana. Passa no cardiologista. Vai ver como é que está a pressão, vai ver como é que está o colesterol, que é muito importante, tá? E o atleta. O atleta de qualquer área, ele tem que fazer uma avaliação de atividade. O pessoal, outra coisa, é muito frequente chegar no consultório. Não, doutor, até um tempo desse eu era atleta. Tem 20 anos que o cara foi atleta, né? Quanto tempo desse quando? Faz 20 anos. Aí são dois medos. O primeiro, porque ele parou, ele acha que acumulou, né? A única coisa que acumula é coisa ruim, pessoal. Vocês não vê, Tu vê o músculo acumulando, sem nada. Tu vê gordura. Eu dou o seguinte exemplo. Pega um terreno vazio, capina o terreno todinho e volta daqui a 3 meses. Como é que vai estar o terreno? Acumulado de limpeza?
Não. É pior, né, velho? É a mesma coisa o corpo, tem que ficar capinando o tempo todo. Então, não vai acumular coisa parte boa. E segunda coisa, que se você realmente foi atleta, não foi tão bom assim. Porque ser atleta é justamente ultrapassar o seu limite e gerar lesão. Lembra, músculo cresce através de morte de músculo. Você destrói músculo para ele poder crescer. Fibras e tal. Microlesões. Músculo cardíaco é músculo. Todo esforço que você está fazendo, o músculo cardíaco também está fazendo. Ele vai ter que aumentar a pressão que ele está trabalhando para gerar mais esforço naquele momento. Então, aquela nossa pressãozinha. E aí que a gente estava falando da frequência cardíaca. O cara de 30 anos, que ele faz uma atividade física lá num submáximo de 150, 160, se ele é atleta, ele vai fazer em 180, 200, 220, ele está causando lesão. Perfeito. Então ele vai ter propensão a ter fibrose miocárdica e insuficiência cardíaca por conta disso. Qual esporte? Qualquer um. Maratona, por exemplo, tem estudo mostrando que a partir de 5 km de corrida você tem lesão miocárdica e não proteção miocárdica. Então correr até 5 km todo dia... Já sabe, Moisés, amanhã... Mas é 5 km. A gente não corre todo dia, velho. Acima de 5 já começa a causar lesão miocárdica, propensão a ataque à arritmia, arritmias ventriculares e morte súbita. Cara, então, isso eu não sabia. Então atividade física é legal. Mas tudo depende da dose. Da dose, né? Por quê? Porque atividade física é tratamento. Não é simplesmente uma coisa. Eu vi um estudo de Copenhague também com isso. Quem mais... eles fizeram um estudo de coach também, né? Mas eles viram que as pessoas que mais estavam propensas a morrer por todas as causas era quem corria muito, assim, acima de 10 km e que estava associado a tabagismo e álcool também. Mas aí também... Aí é foda, né? E brincava de roleta russa. Mas a sacada era que a dose do exercício, não necessariamente quanto mais, melhor, né? Não, pelo contrário, né? Tem um limite ali. O corpo, imagina, tu não vai pegar o teu chevetinho, botar numa estrada e colocar 220 nele. Vai estourar o motor do Chevette. Chevette. Só um ponto que eu fiquei pensativo, porque, tipo, o HIIT tem evidências que ele é seguro para vários sistemas do nosso corpo. Mas dentro de um HIIT, tu consegue atingir 180 BPM. Por quanto tempo? Por curtos períodos. Curtíssimos, né? Esse é o passo. São 3 minutos ali e você não aguenta. 30 segundos. 30 segundos. Mas às vezes são 30 segundos, mas com várias sessões. Pois é, mas tu retorna na frequência. Tem intervalos, Entendi. Tem intervalos. Tu tá estimulando o teu parasimpático a fazer a limpeza. Aí tu já tá falando de um exercício contínuo durante com muita intensidade. Entendeu? Tanto é que o HIIT, ele provoca a liberação parasimpática por até 72 horas, enquanto uma corrida são 24 horas. Entendeu? Uma coisa de uma intensidade menor. Então tu vai fazer uma corridinha ali, beleza, tu vai queimar? Vai. Tu vai queimar músculo junto. É por isso que queima músculo junto. Entendeu? Então, calma. Tudo tem que ser realmente bem pensado, planejado, com se possível, uma orientação de alguém para atividade física, para aquilo que tu queres. Natação, um exercício bem completo. Fisiologicamente falando, por exemplo, corrida. A gente falou que sobe a pressão, mas sobe a pressão sistólica. A diastólica permanece estável. Por quê? Porque o organismo vai lá e faz vasodilatação do teu membro inferior, enquanto ele faz vasoconstrição geral. Mas poxa, não está liberando adrenalina, como é que ele vai fazer vasodilatação? Ele libera prostaglandina. Por isso que às vezes fica coçando a perna. Que a gente corre e tal, e aí a perna fica coçando, parece formigando e tal. É isso, são as prostaglandinas ali. Isso é vasodilatação. Essa vasodilatação, ela vai permanecer. O teu vaso vai literalmente amolecer. Então tu estás gerando ali naquela região que acumula bastante sangue, também a capacidade de capacitância, de armazenar sangue. E aí a pressão ela acaba reduzindo. Agora, em compensação, um fisiculturista ou um halterofilista que vai fazer muito esforço de membro inferior,
já não é a mesma coisa. Sim, Sobre a sistólica e a diastólica. As duas Aí sobem. o coraçãozinho pede arrego. Isso aqui. Entendeu? Então tem um exame que a gente faz, por exemplo, que eu sempre peço para os fisiculturistas, que é o ecocardiograma com strain miocárdico. É uma técnica avançada de ecocardiograma que ele mostra a lesão antes dela surgir. A probabilidade. Já começa a mostrar a propensão dessa alteração. Tá? Esteroides. Beleza, o cara fica bonitão, a gente tava falando de estética. Mais ou menos, né? Mais ou Não, menos. mas ele usou feminino, pô. Eu sei pouquinho. Ele não usou esteroide, ele usou óleo. Foi óleo, foi óleo. E só no peito. Óleo pesado. Então, o esteroide, ele tem um efeito, mesmo efeito da adrenalina no miocárdio. A gente já viu que a adrenalina causa morte celular. Então, o esteroide causa morte celular do miocárdio. Em qual dose? Aí depende. De quem? Da pessoa. Da pessoa. E como é que vai saber isso aí? Só testando. E eu prefiro... Eu prefiro não entrar nessa seara. Pega louco. Tem até uma piada. Lá veio hoje. Aí, Lá ó, Costinha aí, ó. Meu Deus do céu. Vai lá, Gilo. Não, o termo gourmet para tomar bomba é TRT, tratamento de reposição de testosterona, né? Porque tem muita gente hoje que está prescrevendo, mas a minha finalidade é terapêutica. Meu amigo, por essa dose aqui, isso aqui não é terapêutico. É suprafisiológico. Aí o cara que é da periferia, ele toma bomba. O cara que tem dinheiro, que Reposição consegue, hormonal. ele faz TRT. Então essa é a diferença. Eu não tô tomando bomba, eu tô fazendo TRT. Tô fazendo um tratamento. Tô fazendo um tratamento. Terapia. Só que tem diferença, é importante deixar claro, né? Porque o esteroide, ele é uma droga que pode ser útil para Tem a várias função, doenças, né? com funções bem definidas. função. Um paciente sarcopênico severo, um paciente que tem algum... Para Tipo, sarcopenia, Imunodepressão, então, né? excelente. Exatamente. Excelente. Só que a quantidade ela é terapêutica. O cara que toma para ficar gigante é uma dosagem suprafisiológica. E eu trabalhei isso com rato. A gente aplicava... Mas é raro. Deixa eu lembrar, agora que a gente aplicava era decanoato de nandrolona que nós aplicávamos nas fêmeas. E aí Tu depois consegue dessas paradas aí pra eu gente? consegui pra Sumiu. Se eu te falar aqui pra tô comprar foi precisando, uma tá? luta pra comprar. Foi uma luta, os caras não queriam vender na farmácia com receita e tudo. Nós aplicávamos. E depois, né, quando a gente Imagina o rato bombado, hein? a fêmea ficou gigante. A fêmea era tão grande, porque pra quem não conhece E agressiva. biotério, agressiva, ela ficou agressiva. Quem não tá acostumado com o biotério, são várias caixas no biotério. E o meu orientador, ele era biólogo. E ele chegou puto nesse dia no biotério, alguma coisa aconteceu, ele tava puto da vida. Ele olhou, tem uma caixa ali de machos fazendo barulho agressivo, de quem são esses ratos? Aí o professor, eles são meus. Esses machos, de onde foi que eles vieram? Eu falei, professor, não é macho, é fêmea. Não, são machos. Professor, são fêmeas. Não, são machos. Aí ele foi lá, levantou, fêmea? Ficou assustado, porque elas estavam grandes, agressivas e barulhentas. E a fêmea não é assim. Fazia algum exercício, elas? Fazia um agachamento. Tem um modelo de treinamento para rato, que é o modelo de Tamaki. Não é Temaki. Temaki é aquilo que a gente come. É o modelo de Tamaki, é agachamento. O rato faz com uma eletroestimulação. Lá depois a gente implementou o HIIT, que a gente coloca ele uma escadinha. Aí ele vai subindo. Tem vários modelos de exercício. Natação para rato. Tem até esteira para rato. O orientador comprou depois esteira para rato. Então são modelos. Mas é bem legal essa parte, mas a gente bate papo sobre isso um outro dia, né? De rato e esteroide anabolizante. Assim, não é querendo ser freira aqui de esteroide e tal. Vai usar, segue orientação médica. Pelo menos isso, Vê né? se Pelo realmente tem necessidade, é a primeira coisa. Eu vejo muita gente achando, não, que eu tô cabisbaixo, eu tô mal e tal, principalmente homem. Eu acho que eu preciso fazer uma TRT para melhorar a minha disposição. Não é bem assim. Sim. Às vezes são outros fatores associados, a tireoide, o consumo excessivo de sódio, tem muita coisa aí no meio. A falta de magnésio. Falta de magnésio é algo que realmente contribui muito para isso, né? Você é atleta e o seu esporte ele depende disso, ok, vai lá. Mas também sabendo que tem consequências,
Tá bom? É igual um jogador de futebol, ele sabe que ele vai ter lesão de tornozelo, ele sabe que vai ter lesão de joelho, e ele tá lá jogando porque ele vive disso. Sim, perfeito. É outra história, é outra situação. Mas fazer recreativo é que você tem que tomar cuidado, entendeu? Porque não sei quem disse que era para aplicar tal dose. Qual é o protocolo? Aí tem milhares de protocolos, cada um faz. O Odilon, ele tem um livro disso. E o grande problema é esse, o uso recreacional. Eu até falei para os meninos, no meu TCC a gente avaliou o uso em professor de educação física que atuava em academia. Olha aí. A prevalência foi de 33% de cada 3 professores. Gente que Não, mentiu. mentira, né? Mas dá pra ver na pele, né? Foi isso, de cada 3, um usa, ou já usou. A gente avaliou a prevalência de uso e o conhecimento. Os caras não têm conhecimento. Marca aqui o esteroide anabolizante, ele marcava GH. GH é hormônio peptídeo. Já marcou errado. Já marcou errado e não sabe nem o que ele está tomando. A gente avaliou a prevalência e o conhecimento. Mas vamos finalizar. O bate-papo foi excelente. Muito bacana, Vitor. Foi bacana. Sensacional. Se quiseres deixar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo. Eu simplesmente, mais uma vez, agradecer por estar aqui com vocês. Foi bom, foi divertido, passou rápido, Show. né? É rápido que passa quando o bate-papo é bom. E assim, realmente procurar cuidar do coração, procurar buscar o motivo de viver, tá? Eu vejo muita gente falando de motivação. Eu preciso de motivação. Às vezes, a principal motivação é o início. É igual você empurrar algo de uma ladeira. Você primeiro tem que empurrar. Então, mesmo que você não tenha motivação, começa. A motivação vai vir. A mudança metabólica que acontece é de tal forma que no outro dia você sente necessidade de fazer aquilo. E aquilo vai vir uma rotina. Poxa, nem todo dia a gente tá afim de tomar banho quando chega em casa. Porque tá tão cansado que às vezes dá vontade de se jogar na cama de roupa mesmo, né? A gente toma banho. É a mesma coisa atividade física. Tem que ser algo, rotina, primeiro. Depois, a gente vai ir buscando motivação. Segundo, procurar algo que, se possível, lhe agrade. Não vai fazer só por fazer, não vai fazer porque fulano faz, né? E terceiro, procurar um cardiologista da sua confiança. Vou lá também. Já tava pensando nisso, eu vou lá também. Tá precisando mesmo, Odilon. Tu é hipertenso, diabético. Pegou pesado. Lembrando que quem tem, pouca telha na cabeça, tem muita testosterona. Calma que tá crescendo de novo. Grupo de risco é ele, né? Ele tá querendo um grupo de risco, absurdo. Boa. Foi show de bola, cara. Vitor, obrigado. A gente quero agradecer também, pela primeira vez lá no mestrado. Eu já vi o teu diferencial enquanto ser humano, enquanto profissional, um olhar diferente mesmo para as pessoas. E isso, para mim, é fundamental. Não é só atuar numa condição específica, mas entender o ser humano como um todo, um ser biopsicossocial e gerar essa transformação, né? Que eu acho que isso que a gente precisa de profissionais que tem pouco no mercado, em todos os sentidos, tanto na nossa área quanto na tua. Eu achei muito bacana. E foi show de bola o papo, né, Odilon? Pô, deu pra aprender muita coisa. Sim. Qual é a tua rede social, Vitor? Pra galera te acompanhar lá. É @drvitorbruno, Instagram. Vai estar lá nos comentários aí para vocês acompanharem. Tu utiliza basicamente o Instagram. O Instagram, o Facebook virou só política e eu detesto ficar discutindo com os outros. Como eu falei, né? Política de viver bem, em paz. Eu tenho o Coração Sem Complicação, que é o canal do YouTube. Legal. Coração Sem Complicação, bacana, não conheço. Que eu faço com a minha filha. Estou um tempo sem gravar, porque mudança, eu tava com casa nova, agora eu vou voltar a gravar. E eu gosto de gravar com ela, porque é aquela história da comunicação. Então, como às vezes eu uso termos que ela não entende, ela pergunta mesmo, papai, mas o que quer dizer isso aí? Aí facilita que eu tenho certeza que alguém lá do outro lado também não está entendendo. E eu acho que eu estou falando super simples. Show de bola. Legal. E tem um outro canal que eu vou ativar agora, que eu já ativei, mas vou começar sobre vídeo, que é o canal Papai Grandão, que trabalhar justamente relacionamentos. Boa. Né? Como melhorar relacionamento com os filhos, relacionamento entre marido e mulher, relacionamento no trabalho. Muito bom.
A partir da semana que vem vai começar a Show. subir os vídeos aí. Legal. Então é isso, pessoal. A gente agradece a atenção de vocês. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu. Tamo junto. Valeu. Falou.